em um dos nossos livros históricos da Bíblia Sagrada, o livro Segundo Reis, no capítulo 5, versículo 1, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porém o seu senhor dava livramento aos assírios. Este homem valoroso, porém leproso. A Bíblia aqui faz uma narrativa sobre Naamã, homem valoroso, chefe do exército assírio. Mas ele tem uma doença. A lepra, naquele tempo, em muitos casos, poderia ser levado à morte. Mas o rei, no tempo que eles levam ao cativo, alguns israelitas, eles levam uma jovem. E aí, mais uma vez, prova que Deus, ele transforma a maldição em bênção. Naamã tem aquele problema, e a jovem israelita, que tinha sido levada ao cativo, fala para a esposa de Naamã: se o meu senhor fosse em Israel, o profeta Eliseu curaria ele. E a esposa de Naamã fala: olha, Naamã, a jovem que está lá em casa, ela falou que conhece um homem de Deus lá em Samaria, que se tu fores lá, tu vai ser curado dessa lepra. E naquele momento, Naamã fala com seu rei. O rei de Israel nesse tempo é Jorão, filho de Acabe. 870 mil anos antes de Cristo. Então, Naamã vai falar com seu rei. E ele disse: eu farei uma carta ao rei agora mesmo, e tu vai lá, procura ele, que ele vai pedir para esse senhor te atender. E o rei sírio manda a carta, e Naamã leva toda uma comitiva. E ele procura o rei Jorão. A Bíblia aqui não narra, não faz a narrativa nesse trecho do rei, mas é o rei Jorão, filho de Acabe, que é o rei nesse período. E o rei Jorão fala: porventura eu sou Deus agora para curar, para dar vida? Quem sou eu para fazer alguma coisa por esse homem? Eu não posso fazer nada. E o rei rasga as suas vestes. E a história logo chega a Eliseu, servo do Deus Altíssimo. E Eliseu diz para ele vir aqui, que eu vou provar que aqui em Israel tem Deus. E que aqui também tem um ovo de Deus. E Naamã pega a sua comitiva e vai à casa de Eliseu. E Eliseu nem sai para falar com ele. Eliseu manda seu servo Geazi receber Naamã e sua tropa. Ele disse: olha, o rei mandou tu ir lá no Rio Jordão e mergulhar. O profeta Eliseu pediu para ti ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá, que tu vai ser curado. Quando Naamã ouve aquela palavra, ele fica indignado. Por quê? Porque ele queria uma cerimônia, ele queria ser valorizado, porque ele era um homem de valor, e ele achava que o profeta ia bajulá-lo, ele ia fazer ali uma grande cerimônia para receber ele. E ele sai dali murmurando, indignado com o profeta Eliseu. E o seu servo fala para ele: porventura ele pediu algo difícil? Se ele pedisse algo difícil, meu senhor, você não iria fazer? E Naamã ali para e reconhece que não era uma coisa
difícil que Eliseu tinha falado para ele fazer. E ele disse, tá, já que nós estamos aqui, vamos lá. E eles vão até o Rio Jordão, e ali Naamã faz o primeiro mergulho, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, o sexto e nada. No sétimo mergulho, quando ele faz, que ele sai da água, a pele dele está como de uma criança recém-nascida. Mas eu quero chamar a atenção nessa tarde, meu irmão, que o milagre ele não estava no Rio Jordão. O milagre ele estava na obediência de Naamã, obedecer o que o homem de Deus havia falado para ele. E quando Naamã vai, Naamã ele tenta comprar essa bênção. Ele leva ouro. Segundo os estudos, ele leva 72 quilos de ouro, ele leva prata, ele leva roupa, ele leva mantimento. E ele tenta comprar Eliseu. E Eliseu falou, fica com as tuas coisas para lá. E quando ele recebe o milagre, ele volta à casa de Eliseu e fala, verdadeiramente Israel tem Deus e tem um profeta de Deus. E eu quero deixar tudo isso aqui contigo, Eliseu. E de hoje em diante eu só vou fazer sacrifício a esse Deus. E o Eliseu tornou responder para ele, fica com tudo que tu tem. Eu não quero nada. E Naamã, com a sua comitiva, se retira e retorna para a sua cidade. Começa a retornar. E aqui é uma passagem interessante, que muita gente não fala e não tem atentado para isso. É que a lepra de Naamã, ela está em muito hoje dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o servo de Eliseu, Geazi, que convivia com o homem de Deus, que sabia o que era certo, o que era errado, ele corre atrás de Naamã e ele falou, eu não vou deixar, se o Eliseu perdoou ele, eu vou querer, eu vou tirar proveito dessa situação. Corre quando Naamã vê que Geazi vem atrás, ele mais 2 jovens, Naamã para com a sua comitiva. Aconteceu alguma coisa, ele disse, que chegou mais 2 jovens lá em casa, que desceram da montanha de Efraim, e eles estão precisando, me dei 2 pares de roupa, me dei prata, me dão ouro, e o Naamã vai e atende e dá para ele, para Geazi. E ele está cometendo uma desobediência, porque ele estava tirando proveito que Naamã já tinha recebido o milagre, e ele como se ele estivesse aceitando a compra deste milagre. E Geazi retorna, dispensa os 2 jovens, mas aí já pegou a prata, pegou o ouro e pregou roupas. Mas o Espírito Santo do Senhor ele já tinha revelado para Eliseu, e Eliseu vem e encontra Geazi. Para onde tu estava, Geazi? E Geazi disse, meu Senhor, eu não fui a lugar nenhum. E ele olhou para ele e fala, por acaso tu pensa que tu engana o Espírito do Senhor que está sobre mim? Olha, Geazi, tu foi lá e tu pegou, tu cobrou Naamã, que eu tinha dispensado ele, pois a lepra que saiu de Naamã, agora ela está sobre ti, sobre a tua descendência para sempre. O que eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão? Que o milagre, ele nunca esteve no Rio Jordão. O milagre da purificação de Naamã estava na obediência a Deus, naquilo que o homem de Deus falou para ele fazer. E no primeiro momento ele não queria fazer, ainda ficou rebelde, saiu batendo o pé, mas depois foi convencido a obedecer, foi descer o Jordão, recebeu o milagre. Hoje tem muita gente querendo vender salvação, querendo vender, pregar, cobrando o Evangelho de Jesus Cristo, os milagres. É por isso que o Evangelho hoje está desse jeito, porque tem muito Geazi dentro das igrejas, pregando, vendendo óleo, vendendo vidrinho, vendendo salvação, dizendo para fazer isso, fazer aquilo. As coisas de Deus, meu irmão, ela é de graça. A graça, ela é de graça. A graça do Senhor é de graça, ela não é cobrada. Não adianta querer vender olhinho, ungido, ramo de flor, vender pedaço do céu. Isso não funciona, isso é antibíblico. E é por isso que eu digo,
Essas pessoas, elas estão tudo engessadas dentro da igreja, que fazem isso como Gezi, com lepra espiritual. É uma coisa que a gente não se vê, mas é uma desobediência. Hoje ninguém mais quer obedecer. O evangelho, ele é obediência. Não adianta as pessoas virem lá, olha, se tu comprar isso aqui, tu vai receber o milagre. Eu vou falar bem aqui, se você obedecer e tiver fé, você vai receber o milagre, mas você tem que crer no milagre. Você tem que buscar o milagre em Jesus. Ele tem o milagre. E o milagre, ele só vem pela obediência. Não adianta não obedecer ao evangelho, que não vai acontecer nada na sua vida. Mas muitos querem ir pela grande maioria, pelas multidões. Que nessa tarde, eu quero dizer, meu irmão, que você não siga o exemplo de Gezi para a sua vida. Cobrar para fazer a obra de Deus, cobrar para orar, cobrar para Deus batizar com o Espírito Santo, cobrar com vidro de unção. Deus, ele nos dá a sua graça, pela sua misericórdia. Se nós estamos aqui nessa tarde somente pela misericórdia de Deus e a obediência à sua palavra, viu que um homem que não conhecia a Deus, só de ouvir falar, e Deus naquele tempo usava as outras nações para corrigir o povo de Israel que desobedecia, então Deus permitia que as outras nações fizessem correções ao povo de Israel. Então vê que quem era para sair abençoado era Gezi, porque estava do lado do profeta, caminhava, oferecia sacrifício, conhecia a Deus. Gezi conhecia a verdade. E ele vai, e o seu coração engana ele, pela riqueza que Naamã trouxe. E Naamã vem, no momento, vem desobediente, mas sai com a sua bênção, sai curado e vai servir a partir daquele momento o Deus vivo. E para ver como houve uma inversão de valores nesse contexto bíblico. Porque pela desobediência, porque às vezes a pessoa acha que está dentro da igreja, já acha que conhece tudo, e o pastor manda ele fazer de um jeito, ele vai e faz de outro. O pastor fala, não é desse jeito, ele fala, não, eu já sei tudo, eu vou fazer do meu jeito, é assim. E por isso que há hoje muitas contendas dentro das igrejas, divisões, aí o cara já não contenta com aquela ideologia que o pastor tem, ele já sai, já funda o ministério para ele, já acha que ele está acima de tudo e de todos. Mas o evangelho, meu irmão, genuíno, ele é obediência. Obedecer a palavra do Senhor, obedecer ao Senhor sobre todas as coisas. E não inventar o que não está na Bíblia. Viu que Gezi, ele aqui, ele recebe uma maldição espiritual para a sua vida que vai acompanhar ele por 4 gerações. E Naamã, que chega doente, sai dali curado com a pele mais branca de uma criança recém-nascida. Então prova, meu irmão, que Deus obedeceu a Deus ao cumprimento da palavra. Obedeceu a Deus, vai cumprir a palavra. Obedecer a Deus, tu vai colher bom fruto. Obedecer a Deus, tudo que tu fizer vai prosperar. Mas se não obedecer, você vai colher os frutos maus. Tu vai colher tribulação para a tua vida, tu vai colher problema, tu vai colher dias maus e você não vai entender por quê, porque não obedeceu. A palavra de Deus, ela é obediência. Fique com essa palavra nessa tarde, meu irmão, que você possa refletir esse ano de 2026 em obedecer a Deus sobre todas as coisas e somente a Ele adorar.